Boa tarde, gente. Vamos começar então a nossa aula. Hoje é uma revisão dos capítulos 3 e 4 da apostila de História. Então, se você quiser acompanhar, né, fica mais fácil para você acompanhar, você pode pegar sua apostila e ir acompanhando, tá? Então, para começar, falando então do terceiro capítulo, nós vamos falar sobre os povos que deram início, né, ao povo brasileiro, né, os povos formadores do Brasil. E aí a gente tem que falar dos índios, dos portugueses e dos africanos, né? São os povos que deram origem ao Brasil, né? Onde tudo começou. Vamos começar falando dos indígenas, né? Que é o povo que já estava aqui, né? O primeiro povo, eles já habitavam essas terras, já estavam aqui. Então, vamos começar falando. Os indígenas, pessoal, quando os portugueses chegaram aqui, estima-se que eram mais ou menos entre 3,5 e 5 milhões de indígenas. E eles viviam espalhados, né, por todo o território brasileiro. Eles viviam em grupos espalhados por todo o território brasileiro. Esses indígenas, pessoal, eles não eram um único povo, né? Eram vários povos. Eram diferentes povos. Haviam os tupiniquins, os tupinambás, os aimorés, os tupis, os guaranis. Eram vários povos. Mas quando o português chegou, ele unificou tudo. Aos olhos do português, eram um único povo, né? Mas não eram. Eram vários povos e eram faladas mais de 2.500 línguas diferentes dentro do território brasileiro. Os índios viviam nessas casinhas, né, umas casinhas redondinhas, né, que a gente conhece como ocas. Eles viviam, era coletivo, né? Não é como hoje, eram várias famílias vivendo dentro da mesma casinha, vamos dizer assim, da mesma oca. Não é como hoje que cada família tem a sua casa, né? Lá eram habitações coletivas, várias famílias vivendo dentro do mesmo espaço. E eles se reuniam em volta de uma grande área, né? Ali eles faziam a fogueira, ali eles faziam as festas, né? Ao redor desse espaço. As tarefas dos indígenas, né, eram divididas, então tinha coisas que só os indígenas homens, né, faziam, havia coisas que só as mulheres faziam. E essa divisão funcionava mais ou menos assim. Os homens eram responsáveis pelas guerras, pela caça, pela pesca e pela liderança tribal. Então era mais ou menos assim dividido, enquanto que as mulheres eram responsáveis pela colheita dos alimentos, pelo preparo dos alimentos e pela confecção dos adereços, né, os enfeites que eles usavam na cabeça, no nariz, na orelha. As mulheres eram responsáveis por essa parte. Dos índios, a gente herdou palavras como arara, gambá, jabuti, abacaxi, paçoca, pipoca, comidas como tapioca, pamonha. Dos índios também a gente herdou o hábito de tomar banho todos os dias. Os índios, eles são um povo muito higiênicos, então eles têm esse hábito de se banhar, né, de tomar banho todos os dias. Andar descalço, dormir em rede, são hábitos que nós herdamos dos índios. Dos índios também a gente herdou a maioria das lendas, né, que a gente conhece hoje no nosso folclore, lendas como o Curupira, Boitatá, o Boto Cor-de-Rosa, a lenda da Iara, da Vitória Régia. Então são lendas bem conhecidas no nosso folclore e que a gente herdou dos indígenas, tem origem indígena. E aí então estavam aqui os índios, né, vivendo sua vida tranquilamente, quando no dia 22 de abril de 1500 chegaram os portugueses. E aí os portugueses chegam, aquele primeiro contato entre portugueses e indígenas é um contato pacífico, né, como o próprio Pero Vaz de Caminha descreve na carta, né, que ele envia para o rei. O contato foi pacífico, os índios são um povo muito pacífico, de natureza pacífica, então eles receberam, né, os portugueses de maneira muito pacífica, não atacaram ao primeiro momento, muito pelo contrário, né? Eles estranharam, que povo é esse vindo do mar, né? Em cima dessas coisas, né? O que é isso? Eles estranharam, mas apesar da estranheza, eles receberam bem, foram receptivos.
Diferente dos portugueses, né, que com o passar do tempo perceberam que os índios, eles eram um povo muito inocente, que viviam, né, da sua maneira, primitiva, vamos dizer, com relação aos portugueses. Os índios não tinham arma de fogo, os índios não, sequer conheciam, né, armas de fogo, os índios não sabiam o que era um espelho, eles não conheciam a roda. Então, isso tudo foi usado contra eles, né, e para conquistar a confiança deles, por meio de troca, os portugueses faziam, né, trocas com os índios, eu te dou isso aqui, você faz isso aqui para mim. Lógico que a comunicação não era tão fácil naquela época, né, gente? A gente tem que pensar que são dois povos diferentes, de línguas diferentes, então o primeiro contato era muito por meio de gestos, né? Mostrando objetos e apontando, porque a língua, né, a dificuldade do idioma era uma barreira muito grande. E aí, os portugueses, com o tempo, foram vendo que para eles os índios não apresentavam risco, né? Os índios eram considerados por eles seres inferiores, e então eles decidem escravizar, fazem com que os índios comecem a trabalhar para eles de maneira compulsória, né? Forçada. Então os índios começam a trabalhar, cortando o pau-brasil, né? Explorando o território brasileiro, ajudando eles a explorar dentro do território, porque os índios tinham um conhecimento de território muito grande, afinal de contas era a casa deles, coisa que os portugueses ainda não conheciam. Então eles utilizavam, né, todo esse conhecimento dos índios em favor deles. Os portugueses também obrigavam os índios a adotarem a religião que eles trouxeram, no caso o catolicismo, né? Eles trazem essa religião para cá e decidem catequizar os índios, porque eles consideravam que a pessoa só teria salvação se ela se convertesse, né? Se ela acreditasse em Deus, em Jesus. Então eles achavam que aquele povo, por eles não terem conhecimento de Deus, de Jesus, eles eram um povo que estavam condenados. Então, eles tinham que, de alguma maneira, trazer esse povo para a religião católica, né? Conseguir mais fiéis, vamos dizer assim. Então, eles trazem os padres jesuítas aqui para o Brasil para poder catequizar os índios. O que é catequizar? Ensinar os índios a fé católica, a religião católica. O que eles tinham que fazer, como que tinham que fazer, como que era rezar, né? Como que é rezar? Os índios não tinham essa noção, né? Eles adoravam vários deuses, eles não tinham uma noção de Deus único como nós temos hoje. E aí, com a chegada dos portugueses, surge então um primeiro processo de miscigenação, que aí através da união, né, de um português com um índio, nasce então o povo caboclo, né? Então, o primeiro processo de miscigenação acontece nessa mistura de branco com índio. Os portugueses trazem para o Brasil muitos produtos, né, para comercializar aqui, para cultivar aqui, a cana-de-açúcar, o cacau, a laranja, o café, a pimenta e o gado, né, que mais tarde a gente vai ver como que foi. E eles trazem esses produtos para cá porque eles precisam, de alguma forma, obter lucro com o território brasileiro. Somente a extração do pau-brasil já não estava mais atendendo, né, os interesses. E o Brasil, por ser um território muito grande, eles tinham que ocupar de alguma forma, porque senão vinha um outro povo, invadia e tomava conta. Então, eles tinham que, de alguma maneira, ocupar, tomar conta desse território todinho para mostrar que era deles. Então, eles traziam vários produtos para poder cultivar aqui e também era uma forma que eles tinham de obter lucro. E aí, dos portugueses, então, a gente herdou o nosso idioma, né? O idioma português, a religião católica, o carnaval, as festas juninas e lendas como o bicho-papão e o lobisomem. São lendas que estão presentes no nosso folclore e que são de origem portuguesa. Com o passar do tempo, né, a mão de obra indígena somente não estava servindo aos propósitos dos portugueses, né? Os índios começavam a se recusar a fazer as tarefas, alguns índios fugiam, muitos índios morriam por conta de doenças que os portugueses trouxeram para cá, e os índios eram um povo que não tinham imunidade para essas doenças, eles não conheciam essas doenças.
Então, os índios estavam morrendo aos milhares. Então, os portugueses pensaram que eles deveriam arrumar um outro tipo de mão de obra que pudesse servi-los da mesma maneira que os índios. Então, eles decidem trazer os africanos para serem escravos. E aí, eles trazem os africanos, né? A maioria vem em péssimas condições dentro dos navios. Alguns morrem no meio do caminho, sequer conseguem chegar aqui no Brasil, né? Morrem durante a viagem. Eles vêm em porões apertados, amontoados, sem alimentação, sem água. Então, a maioria nem consegue chegar, morrem no meio do caminho. Os que conseguem chegar, rapidamente, ao chegarem, já são vendidos e levados para as lavouras, né, para as fazendas, para trabalhar, né, com a produção de cana, de café, de laranja. As mulheres eram levadas para trabalhar dentro de casa, nos serviços domésticos. E eram famílias inteiras, pessoal, que vinham para cá. Mas aí quando chegavam aqui, essas famílias elas eram separadas. Algumas nunca mais tiveram uma oportunidade de se verem, né? Então, com a chegada dos africanos, a gente tem um segundo processo de miscigenação, né? Que ocorre a mistura do branco com o negro, que nós temos o mulato, e o negro com o índio, que nós temos o cafuzo. E aí esses povos, então, começam a dar, a mistura desses três povos dá origem ao que hoje a gente conhece, né? O povo brasileiro. Aí. Então, essa mistura, né, de povos dão origem ao povo brasileiro. Dos africanos, nós herdamos a capoeira, a feijoada, o samba, palavras como farofa, calango, marimbondo, moleque, instrumentos musicais como tambor, né, tudo isso são heranças dos africanos. No capítulo 4, então, a gente encerra primeiro, né, esse capítulo 3, que são os povos formadores do Brasil, a gente encerra. E no capítulo 4, a gente começa a falar como foi a expansão do território brasileiro, né? Porque, como eu expliquei para vocês nas nossas últimas aulas, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles se estabeleceram ao longo do litoral, né? Por quê? Porque eles não conheciam o território, porque era mais fácil transportar, né, a madeira do pau-brasil ali, já colocava no navio, já transportava. Então, durante muito tempo, eles se estabeleceram ali no litoral, porque desconheciam o território, tinham medo. Naquela época existiam índios, praticavam canibalismo, haviam animais selvagens, eles não tinham conhecimento do território. Então, eles não se arriscavam, não se aventuravam muito para dentro, para o interior, né? Ficavam mais ali no litoral. Com o passar do tempo, né? E começa a surgir, então, a necessidade de mais obtenção de lucro, porque eles começam a pensar que não está suficiente, né? Nós temos que encontrar um jeito de ganhar mais dinheiro com essa terra aqui, esse fim de mundo que a gente achou, né? Um lugar cheio de mato, cheio de índio. Não é possível, gente, que não tenha mais nada, né? Então, eles começam a pensar em outras maneiras de obter lucro e aproveitar o território. Porque, como eu falei, o território brasileiro é um território muito grande, então eles tinham que ocupar tudo para mostrar que aquilo ali pertencia a Portugal, para que outros países não invadissem, como aconteceu, né? Mas isso aí é assunto para outra aula, como os holandeses invadiram, ficaram aqui durante muito tempo. Mas, enfim, naquela época, os portugueses, eles queriam ocupar todo o território para mostrar que ali tinha dono, né? Então, eles começam a buscar outras alternativas para poder ocupar esse território. Então, eles decidem trazer o gado, né? Os animais, boi, vaca, não tinham aqui, eles não são originais do Brasil. Os índios não tinham, não conheciam. Então, os portugueses trazem. E como são animais de grande porte, são animais grandes, são animais que precisam de espaço, os portugueses, então, acabam se vendo obrigados a entrar, né, para o interior do território brasileiro para conseguir espaço para a criação desses animais. Então, começa aí o primeiro processo de expansão do território brasileiro com a chegada do gado. E aí,
O gado aqui no Brasil, ele foi de grande utilidade, né? Eles não ficavam só ali no pasto, ocupando o território, né? Eles serviam para ajudar a transportar, né? Naquela época, as carroças que a gente conhece hoje, naquela época tinham o nome de carro de boi, justamente porque eram esses animais que puxavam, né? A gente hoje conhece as carroças puxadas por cavalos. Naquela época eram os bois que faziam esse serviço. Os bois também eram utilizados nos engenhos de açúcar, né? Eles ficavam ali fazendo o serviço, rodando, né, para poder girar o negocinho do meio do engenho. Carne, né, que eles utilizavam a carne do animal, o leite da vaca, o couro, né, desse animal era utilizado para fazer roupa, sapato, adereços como chapéu, cinto, enfim. Então, esse animal ele era de grande utilidade. Aqui no Brasil, lá fora também, né, e principalmente aqui no Brasil, depois que os portugueses trouxeram. E também nós vimos no capítulo 4, né, que essa expansão do território brasileiro gerou algo que a gente conhece como as entradas, né, as bandeiras. O que são as bandeiras, então? Né, são expedições, grupos de pessoas que se juntavam e iam, né, explorar o território. E aí, nessa exploração de território, eles aproveitavam para procurar outras riquezas, ouro, prata, pedras preciosas, aproveitavam para poder capturar aqueles índios que haviam fugido, para poder conquistar novos territórios indígenas. Então, eram expedições voltadas para conquista, né? Os motivos não eram dos melhores, mas, enfim, eram expedições de conquista. Eles buscavam também, pessoal, plantas, né? Naquela época as pessoas se interessavam muito por plantas que fossem capazes de curar doenças, plantas capazes de curarem, tratarem, né, feridas, e os índios tinham muito conhecimento dessas plantas, de quais plantas eles podiam utilizar para fazer chá, para curar doenças, e os portugueses se interessavam muito por isso. Então, essas expedições também serviam para buscar essas plantas. E os bandeirantes, pessoal, eles também, ao longo do caminho, né, que eles faziam em busca dessas riquezas, eles iam plantando, né? Ao longo do caminho, eles iam plantando alimentos como mandioca, milho. Por quê? Para que os próximos bandeirantes que viessem depois tivessem o que comer, porque eles ficavam dias, meses, né, mata dentro, explorando o território. Então, às vezes, faltava comida. Então, eles iam plantando ao longo do caminho para que os próximos que viessem tivessem o que comer. Nessas expedições, né, nessa exploração de território, eles chegam no lugar que hoje a gente conhece como Minas Gerais. Naquela época, eles não tinham esse conceito de estado, né? Mas então eles chegam num determinado lugar e eles descobrem que nesse lugar tem muito ouro, né? E muito ouro na beira dos rios, né? Escavando as pedras, eles descobrem muito ouro. Então, eles ficam muito interessados e aí começam a espalhar a notícia e mais pessoas começam a se interessar e vão saindo pessoas de todos os lugares do Brasil em busca dessa região que ficou conhecida como Minas Gerais, devido à presença de muitas minas, né, de ouro. Então, essas pessoas começam a se aglomerar nesse determinado lugar que eles consideravam que tinha muito ouro. E aí começam a se formar pequenas vilas, e essas vilas vão crescendo e viram pequenas cidades. E aí o que acontece, né? A quantidade de alimentos que eles plantavam, produziam, já não estava dando conta, porque eram muitas pessoas. Então surge então um grupo que a gente conhece como os tropeiros. Os tropeiros, eles são um grupo de pessoas que eles vendem produtos, né? Eles vão de vilas, cidades, vendendo animais, vendendo alimentos. Então, esses tropeiros, eles andavam, né, em tropas de mulas. Eles andavam nessas vilas e nessas cidades negociando, estabelecendo relações de comércio, vendendo alimentos, vendendo animais, porque eram muitas pessoas vivendo nesses locais. Então, precisava mesmo de alguém para abastecer. Beleza, pessoal? A gente então revisou
o nosso capítulo 3, nosso capítulo 4. Vocês viram aí muito rapidamente o capítulo 4, né? Porque a gente já fez essa revisão do capítulo 4 há pouco tempo. Então, eu falei mais ou menos só para vocês relembrarem mesmo o que, que foi essa parte das entradas, das bandeiras, quem foram. Mas isso aí vocês já viram há pouco tempo. Então, vou encerrar nossa gravação. Quem tiver dúvida, levanta a mãozinha.